Vamos aqui resolver mais um exercício aqui no canal Vontade de Aprender Matemática, beleza? Então, ó, o exercício diz o seguinte, ó, escreva a função correspondente ao gráfico abaixo. Temos aqui o gráfico, né? E a gente vai escrever a função que representa esse gráfico aqui, tá? E observa o seguinte, ó, o gráfico intercepta o eixo x, que é o eixo das raízes, em 3 pontos distintos aqui, né? Então, esses caras aqui são exatamente as raízes, né, desse gráfico aqui, né, da função que representa esse gráfico aqui. Como são 3 raízes, então aqui a gente vai ter uma função de terceiro grau, uma função de grau 3, beleza? E a função de grau 3, ela é exatamente escrito dessa forma. f de x é igual a ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, beleza? Então essa é a função que a gente vai encontrar com base nesse desenho. Outra coisa, temos aqui, ó, uma raiz que é menos 3, outra raiz que é o menos 1 e a outra raiz que é o número 2, tá? Se você não tomar cuidado nesse exercício, você pode errar ele facilmente, beleza? Você pode pensar assim, ó, aqui é a minha função que eu vou descobrir, né? Ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d. A forma fatorada dessa função aqui é a seguinte, ó. Você pode pensar dessa forma, tá? X menos x1 que multiplica x menos x2 que multiplica x menos x3. Aí você fala, eu vou substituir as raízes aqui, multiplico e eu vou ter a minha função correspondente ao gráfico, beleza? E aí eu vou mostrar para você, né, uma maneira de fazer aqui, aí você acha que está certo, porém não está, aí depois eu mostro onde você de repente pode ter errado, tá bom? Aí a gente faz da maneira correta, bacana? Então vai ficar assim, ó, f de x é igual... Ó, no lugar do x1 e do x2 e do x3, eu vou colocar as raízes, menos 3, menos 1 e 2, tá? Lembrando, ó, aqui é menos 3, menos com menos dá mais, vai ficar mais 3. Aqui é menos 1, menos com menos dá mais, vai ficar mais 1. E aqui vai ficar o número 2, né? Vai ficar o menos 2 aqui, tá? Então aqui vai ficar assim, ó, x mais 3 vezes x mais 1 vezes x menos 2. Então tá aí. Substituir as raízes, agora eu vou multiplicar e vou encontrar aí a minha função do terceiro grau, tá bom? E aí vai ficar assim, x igual, f de x igual, vou multiplicar esses dois, depois eu multiplico o resultado por esse, tá bom? Então vai ficar assim, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1 é 1x, 3 vezes x é 3x, né? 1x mais 3x, 4x. E 3 vezes 1 é 3. Aí eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por isso aqui para me finalizar, beleza? Então vai ficar assim, ó. X quadrado vezes x, x ao cubo. X quadrado vezes menos 2, menos 2x ao quadrado. 4x vezes x dá mais 4x ao quadrado. Mais com menos dá menos. 4x vezes menos 2 dá menos 8x. 3 vezes x dá 3x. Mais com menos dá menos. 3 vezes 2, 6. Vamos dar uma arrumada nisso aqui. X ao cubo menos, ou melhor, né? Mais 2x quadrado, menos 2x quadrado mais 2x quadrado mais 4x quadrado dá mais 2x ao quadrado. Menos 8x mais 3x menos 5x menos 6. E aqui está a nossa f de x, certo? E aí você, se for uma questão de alternativas, você facilmente pode encontrar isso aqui, substituindo as raízes, e ir lá na alternativa e marcar essa opção como correta. E aí você esquece de um detalhe, né? Observa o seguinte, ó. O termo independente dessa função que você encontrou, tá aqui, ó, o termo, né, independente é menos 6. Você lembra o que significa o termo independente na função? Esse cara aqui é exatamente o local onde o gráfico vai cortar o eixo y. E aí a gente volta para o gráfico aqui original e eu observo que o termo independente da função é menos 2. Na que eu encontrei é menos 6. Então alguma coisa está errada. Observa que para essa função aqui, as raízes é menos 3, menos 1 e 2. Para essa função.
né? Para a função original do problema, que é essa, as raízes é menos 3, menos 1 e 2 também. Porém, o termo independente dessa é menos 6 e o termo independente da função original é menos 2. Então, o gráfico dessa função aqui é diferente do gráfico desse gráfico aqui. É um pouquinho diferente desse gráfico aqui, tá? Então, aonde eu posso ter errado aí? A forma fatorada dessa função aqui é exatamente isso aqui, ó. O A que multiplica isso, vezes isso. Então, esse A aqui, ele é fundamental aqui na hora de fazer escrever a forma fatorada da função. Beleza? Então, observa que em todas aqui, é como se eu tivesse considerado que o A valesse 1, né? E aí a gente quebra a cara nesse detalhe aí, tá? Então, o que eu posso fazer para arrumar isso aí, então? Sabendo que o termo independente da minha função original, ele é menos 2 e não menos 6, beleza? Então, olha como a gente arruma isso muito fácil para escrever o gráfico de forma... escrever a função de forma correta, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo, ó. F de x, aqui eu já vou estar arrumando, tá bom? É o A que multiplica tudo isso, ó. O A que multiplica tudo isso. Bom, e como é que eu vou encontrar o valor do A agora? Como que eu faço? Bom, o A, ele vai multiplicar esse, vai multiplicar esse, vai multiplicar esse, vai multiplicar esse. Beleza? Então, olha só onde está aqui a sacada, ó. Quando o A multiplicar esse cara aqui, né? Porque esses meus cálculos aqui estão corretos. Quando o A multiplicar esse cara aqui, tem que dar quanto? Tem que dar menos 2, porque na minha função original, o termo independente é menos 2. Então, quer dizer que se eu pensar dessa forma, ó, o A vai multiplicar esse cara aqui, então isso aqui tem que dar esse cara aqui? Correto, é isso mesmo, tá? E aí a gente faz o seguinte, ó, o A vai ser igual a menos 2 dividido, né, por menos 6, tá multiplicando, passa dividindo. Isso vai ser igual, menos com menos dá mais, simplifica por 2, isso vai dar 1/3. Então, observa que o A da minha função aqui, ele tem valor de 1/3, beleza? E o que eu faço com esse 1/3 agora? Você vai ter que jogar esse 1/3 multiplicando todo mundo aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. F de x vai ser igual a 1/3, que vai multiplicar x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 5x menos 6. Aí você finaliza aí o seu cálculo e a resolução do seu exercício. Então, 1/3 multiplica aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Então, para finalizar, a função correta é essa daqui, ó. 1/3 vezes x ao cubo vai ficar x ao cubo dividido por 3 mais, multiplica por 1/3 aqui, vai ficar 2x ao quadrado dividido por 3. Multiplica por 1/3 aqui, vai ficar 5x dividido por 3. Multiplica por 1/3 aqui, né? Vai ficar menos 6 dividido por 3. Menos 6 dividido por 3 é menos 2. Então, observa aqui, agora, que a minha função correta é essa daqui, ó. Observa que o meu termo independente aqui é menos 2, o meu termo independente aqui é menos 2. As raízes dessa função aqui continua sendo, ó, menos 3, menos 1 e 2. Beleza? Então, essa foi a sacada para esse problema aí, tá? Então, essa é a função, né, que representa esse gráfico aqui, beleza? Confere no final agora um videozinho onde eu estou explicando melhor isso aqui, utilizando o GeoGebra, né, para ver se você consegue entender um pouquinho melhor, tá bom? Então, galera, ó, observa aí que esse gráfico é o gráfico original do problema. Temos aí as raízes, ó, menos 3, menos 2 e o 2, né, que são as três raízes dessa função aí. E o menos 2 no y aí, que é o termo independente. E abaixo nós temos aí a função que a gente vai encontrar, beleza? Esse outro gráfico aqui é o gráfico que eu falei para vocês, ó, né, com o coeficiente menos 6 aí, né, que seria a diferença entre o gráfico original, para tomar cuidado, ó, as raízes são até as mesmas, mas o gráfico é diferente, né? Observa aí que o termo independente, né, desse gráfico é menos 6 e o termo independente do gráfico original é menos 2. Compara aí agora os dois gráficos. O verde é o gráfico original do problema. Essa função que está destacada no retângulo vermelho, né, onde a setinha está apontando, é a função correta aí que a gente acabou de encontrar nos nossos cálculos. Beleza, galera? Então, muita atenção a isso aí. Valeu! Desde já agradeço, valeu, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.